Vacina contra a Covid-19, como deve ser a campanha em Goiás. Um plano estadual está sendo elaborado para a distribuição das doses assim que chegarem no estado. A polícia americana deu detalhes da investigação sobre a morte da jovem goiana Lídia Lúcia Ferreira, de 28 anos. Assunto para o Jonathan Moreira. O policial responsável pela investigação disse para a família que a jovem foi morta com pelo menos 3 facadas na região do pescoço depois de uma discussão com o ex-namorado. E ainda a luta da família para trazer o corpo da Lídia lá dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Tá certo, daqui a pouquinho então eu te espero, Jonathan, com todos os detalhes. Vem aí outro aumento no gás de cozinha. Desta vez, o botijão vai ficar 6% mais caro. Pode isso, Rúbia Oliveira. Pois é, em algumas cidades o botijão pode custar mais de R$100. Tá difícil, né, Tiago? Será que o jeito é voltar a usar o fogão a lenha? Deus do céu, daqui a pouquinho você me conta essa história toda, hein, Rúbia? E mais um foco da ferrugem asiática registrado em Goiás. Desta vez, numa lavoura em Caiapônia. Esse é o destaque do Arildo Palermo. É isso mesmo, Tiago, mais um foco de ferrugem asiática, agora registrado em uma lavoura comercial. Isso acende o alerta para produtores rurais de todo o estado, que devem começar a ter aqueles cuidados e estruturar um plano de combate a esse fungo tão indesejado. Com toda certeza, daqui a pouquinho você me conta toda a história, o Arildo. E você de casa, participe com a gente, mandando mensagens pelo nosso WhatsApp. O número, você já sabe de cor e salteado, né? É o 62985455555. Olha, essas e outras notícias você confere agora no seu Jornal Anhanguera. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta quinta-feira. Como eu sempre gosto de dizer, vai ser uma quinta de primeira, né? Agora, 11h45, vamos começar. Bom jornal para a gente. A polícia apreendeu R$50 mil em cigarros sem nota fiscal ali no entorno do Distrito Federal. A suspeita é de que essa carga seja roubada. Os detalhes a gente vê agora com o Danilo Moreira, falando ao vivo de Lusiânia. Ei, Danilo, bom dia para você. Oi, Tiago, muito bom dia para você também, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Jornal Anhanguera, primeira edição. Pois é, essa abordagem aconteceu em uma rodovia que fica na cidade ocidental, aqui no entorno do Distrito Federal. Os policiais aí do Comando de Operações de Divisas, eles suspeitaram aí da atitude desse motorista e decidiram então fazer a abordagem. Em buscas aí por dentro desse veículo, eles encontraram uma grande quantidade de carga aí de cigarros. Eles então questionaram o motorista sobre a procedência, sobre a origem desse cigarro, mas ele não soube responder e até apresentou uma nota fiscal. Mas essa nota fiscal essas informações que tinham aí na nota fiscal não batiam com o que estava lá dentro do carro. Ele tentou burlar então esses policiais. Aí os policiais começaram a fazer buscas, começaram a pesquisar sobre essa carga e surgiu então, os policiais começaram a desconfiar que essa carga ela pode ter sido roubada, já que na tarde de ontem um caminhão carregado com cigarros foi roubado aqui na região do entorno. Então toda essa mercadoria, como você bem disse, avaliada em R$50 mil, foi apreendida juntamente com o veículo que esse homem estava usando. O motorista também foi detido e essa mercadoria foi trazida então para a delegacia fiscal aqui de Lusiânia e o motorista foi detido também, viu, Tiago? É com você. Tá certo, muitíssimo obrigado por sua participação, Danilo. Daqui a pouquinho você volta com outro assunto com a gente aqui. Enquanto isso, quero te contar que em Catalão, a vigilância sanitária passou em bares e restaurantes para orientar os comerciantes sobre a importância de manter a prevenção à Covid-19. O Jonathan Moreira, que está em Itumbiara, tem mais informações para a gente e vai contar tudinho como foi essa fiscalização. Bom dia para você, Jonathan.
Oi, Tiago. Bom dia para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. Essa fiscalização está acontecendo em Catalão 3 vezes por semana. Ela é feita pela Vigilância Sanitária em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Qual que é a proposta? Olhar o comércio, fiscalizar o comércio, ver se os comerciantes estão seguindo aquilo que está previsto no decreto. E a proposta nesse momento é apenas orientar e relembrar esse comerciante que tem um decreto vigente em Catalão. Então o que os fiscais olham? Ver se os seus comércios estão com álcool gel à disposição, se estão respeitando o distanciamento, se estão fazendo a aferição da temperatura, enfim, tudo isso. O mesmo decreto também prevê que não pode acontecer um show no bar, mas pode haver uma apresentação artística. Qual que é a diferença? A pessoa, quem está frequentando ali o comércio, não pode ficar aglomerado em frente ao palco, dançando, em pé. Ele precisa acompanhar o show sentado. Por esse motivo, a fiscalização passa fazendo essa orientação. Lembrando que a partir desse final de semana, a Vigilância Sanitária diz que vai passar e vai multar o comércio que estiver desrespeitando o decreto em Catalão. E essa multa pode chegar até R$50 mil e em casos mais graves pode também ter o alvará cassado. A gente está falando dessa fiscalização que é importante, a gente fala também de uma coisa boa de Catalão. É que os donos de bares e restaurantes fizeram uma associação. Todos eles se reuniram e assinaram um termo de compromisso para cumprir na íntegra esse decreto que está vigente lá na cidade. E o estabelecimento que faz parte dessa associação e está seguindo o decreto, ele recebe um selo escrito Bar de Responsa. Então o cliente precisa procurar por esse estabelecimento e nessas horas o próprio cliente se torna um fiscal também, porque ele precisa observar se esse bar, se esse restaurante está de fato seguindo essas normas do decreto, porque acima de tudo é importante o lazer, mas acima de tudo é importante também cuidar da saúde, né, Tiago? E essa semana eu ouvi alguém falando algo espetacular, assim, ao meu ver. Tá tudo permitido hoje. Você pode ir em restaurante, você pode ir em bar, você pode ir inclusive em clube. Mas a pergunta que se faz é, será que a gente deve ir, né? Fica aí de acordo com a cabeça, com a consciência das pessoas. Obrigado por sua participação, meu querido. 2 dos 5 suspeitos de matar um homem de 30 anos em Rio Verde foram presos no Mato Grosso. Os suspeitos foram transferidos e chegaram ontem à delegacia da cidade. Além deles, outras 3 pessoas foram presas, também suspeitas de envolvimento no assassinato de Márcio Henrique Oliveira Silva, que estava desaparecido desde o dia 1º de janeiro. Ele foi morto com 2 tiros na cabeça depois de uma discussão que começou na casa da namorada. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele é atingido de costas por 2 tiros. O corpo foi encontrado em uma mata perto de Rio Verde. A suspeita é de que um dos homens presos no Mato Grosso tenha atirado em Márcio. Eles são filhos da namorada da vítima, que também está presa. Após o interrogatório, eles foram encaminhados para a casa de prisão provisória e devem responder por homicídio qualificado. Ainda não está pronto o plano de vacinação contra a Covid-19 em Goiás. Vai ser preciso uma nova reunião na semana que vem para acertar os últimos detalhes. Esse assunto foi discutido na reunião de quarta-feira do COI. O plano de imunização apresentado no COI ainda não está pronto. Ele será finalizado na terça-feira da semana que vem entre as secretarias estadual e municipais de saúde. Eles vão definir alguns detalhes, como o número de salas de vacinação necessárias para essa campanha e os horários que as salas ficarão abertas. O COI definiu quais são as responsabilidades dos municípios, do Estado e da União nessa campanha. Uma central do Estado vai ficar concentrada com todas essas doses. Essa central vai repassar as doses para as regionais de saúde, que então vão mandar as vacinas para todos os municípios. O COI definiu também que as escolas particulares seguem com 30% dos alunos de forma presencial. O pedido do Sindicato das Escolas Particulares para que 50% dos alunos voltassem para as salas não foi atendido, pois o COI entendeu que, nesse momento, isso não pode acontecer. Esse número de 30% volta a ser avaliado dentro de 2 ou 3 semanas, de acordo com os números da doença aqui em Goiás. Isso inclui número de casos, internação em UTI e também nas enfermarias.
Vamos conferir agora a situação da Covid-19 aqui em Goiás. Esse levantamento ainda não leva em conta um possível aumento previsto pelos órgãos de saúde depois das aglomerações nas festas de fim de ano. São 314.029 casos. Desde o começo dessa pandemia, já são 6.918 mortes. É aquilo que a gente estava dizendo, né? Os especialistas falam aí desse possível aumento agora por conta das festas de fim de ano. A gente viu um monte de aglomeração aí em várias cidades do estado, inclusive Brasil afora. Nesse momento é preciso colocar a mão na consciência, porque já se fala em segunda onda e é bem verdade, isso já está acontecendo, inclusive em Amazônia, não é isso? Vamos agora ver a entrevista sobre o plano de vacinação em Goiás. É isso? A gente acompanha agora, não? Tá certo, vamos acompanhar essa entrevista. A Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, conversa com a apresentadora Lília Lynch no Jornal Anhanguera, que é transmitido para Goiânia. Vamos ver. Então, de uma vacina aqui no Brasil. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Lilian. Exatamente isso, a gente discutiu ontem no COI, né, o plano de imunização do Estado, com alguns itens que já é possível a gente já deixar planejado, pronto para o recebimento. Um desses itens é armazenamento e de distribuição. E para isso a gente, independente de que vacina chegue, precisa estar pronto, né, não só o Estado, mas também regionais e municípios. A gente tem visto sempre a preocupação também com os insumos para garantir isso, né, Flúvia? Aqui no Estado, qual a situação? Quantas pessoas, por exemplo, receberiam a vacina numa primeira fase da campanha? De acordo com os números que estão sendo divulgados até agora em relação ao número de doses, por exemplo, né? Isso. Isso vai depender muito da quantidade de doses recebidas. Nós temos já elencados quais são os grupos prioritários, né? Os idosos, e aí dentro desses idosos, principalmente os que têm mais de 80 anos, porque são os que têm mais chance de morrer, aqueles idosos acima de 60 institucionalizados, que estão em instituições de longa permanência. Nós temos também os trabalhadores da saúde. Então, vai depender muito da quantidade de doses a serem disponibilizadas para a gente já saber qual exatamente é o grupo que vai ser imunizado inicialmente, mas o nosso primeiro critério é imunizar inicialmente, prioritariamente, pessoas que têm mais chance de morrer ou de formas muito graves. Por que essa nova reunião foi marcada para a semana que vem também? Assim, porque o plano, o que está dependendo para finalizar esse plano de vacinação, Flúvia? Bom, a parte de logística e distribuição já está pronta. Essa parte de recebimento e distribuição já está pronta, porque a gente não depende de definição de qual vacina será, porque a gente trabalha com todos os cenários possíveis. O que a gente precisa consensuar ainda com os secretários municipais é principalmente essa questão da quantidade de salas, os horários de funcionamento, né? E a gente precisa definir para fechar esse plano, para que todo o Estado trabalhe da forma mais homogênea possível, para que as pessoas tenham a mesma oportunidade, independente do município que ela esteja. Nós mostramos agora há pouco também, Flúvia, uma nota, uma reportagem sobre o pedido que o Sindicato das Escolas Particulares fez. Nós até tratamos esses dias aqui no Jornal Anhanguera em relação ao aumento do número de alunos nas aulas presenciais. E esse pedido, que seria aí de aumentar de 30% para 50%, foi negado por enquanto pelo COI, pelo Centro de Operações de Emergência, porque a gente tem acompanhado o avanço sim, do número de casos confirmados e de óbitos também. Mas qual é a maior preocupação nesse momento e por que esse pedido foi negado? Olha, a nossa maior preocupação, primeiro que a gente já tinha definido o indicador. E a gente vê em várias análises que existe uma tendência assim, de aumento de casos. A gente sabe que esse início de ano, devido a uma série de fatores, aos feriados, né, houveram aglomerações, mais um fator para acelerar ainda mais essa transmissão. Então, nós temos sim uma estimativa de que podemos ter uma aceleração maior nessas próximas semanas. E outro fator importante, Lília, é que houve mudança de gestão municipal, muitas equipes foram substituídas e agora que elas estão tomando posse e colocando em dia os dados, as informações. Então, diante de tudo isso, nós achamos prudente esperar mais 3 semanas para aí sim avaliar os dados e verificar a possibilidade de aumento de 30% para 50% dos alunos em aula presencial. Nas escolas particulares, né? Flúvia, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pelas informações aqui e até uma próxima. Obrigada a vocês, boa tarde. Boa tarde.
A gente acompanhou então a entrevista da Flúvia Amorim falando sobre esse plano de vacinação aqui para Goiás, direto do Jornal Anhanguera, que é transmitido para Goiânia. Vamos seguir então com o nosso jornal. Em Mineiros, na região sudoeste, a Polícia Militar apreendeu 2 armas e 25 munições durante um patrulhamento na zona rural. Olha aí as imagens. A equipe da PM recebeu denúncias de que 2 homens estavam armados. Segundo o Batalhão Rural, na região tem denúncias de abate de gado nas fazendas e também de caça ilegal. Quando o policial tentou fazer a abordagem, os homens atiraram contra a equipe. Teve troca de tiros e os 2 suspeitos fugiram pela mata. As munições e as 2 carabinas foram encontradas na mata fechada. Os suspeitos ainda não foram identificados. Deu negativo o resultado de exame de Covid-19 do agente prisional de Jataí, que morreu na semana passada. Antônio Machado da Silveira, de 37 anos, morreu no dia 3 de janeiro, um dia após ser internado com sintomas da doença. Por conta da suspeita, os funcionários que trabalhavam com ele ficaram afastados e estavam sendo monitorados. A vigilância epidemiológica confirmou que o resultado do exame do servidor deu negativo. Por conta disso, os funcionários que estavam em isolamento já retornaram às atividades. Segundo a família, Antônio teve uma parada cardíaca e, por isso, morreu. E para agora esse susto lá em Santa Helena. Os bombeiros foram chamados para a captura de abelhas. E sabe o que elas resolveram fazer? O ninho onde elas fizeram? No quarto de uma casa ali na zona rural. O morador disse que os insetos estavam muito agitados e atacavam quem chegava perto. Os bombeiros usaram técnicas de contenção e logo depois soltaram as abelhas numa área de preservação ambiental. Um susto enorme, sem falar do perigo, né? E olha, notícia chata, triste, mais um aumento no gás de cozinha. Dessa vez, o botijão vai ficar 6% mais caro. Informações agora com a minha querida Rúbia Oliveira. Tá difícil, hein, Rúbia? Boa tarde. Oi, Tiago. Boa tarde para você e para todos. Tá difícil, né, menino? A gente mal absorve aí uma notícia de um aumento. Já vem outro logo em seguida e a gente fica sem entender muita coisa. O porquê, né? Então, a Petrobras anunciou esse aumento a partir de hoje de 6% no valor do gás de cozinha. E aí esse aumento, segundo, eu conversei hoje para a gente tentar entender melhor, né, por que de tanto aumento. Com um economista aqui de Rio Verde, ele explicou o seguinte, que esse aumento é apenas para as distribuidoras de 6%. Até chegar no consumidor final pode ser maior ainda. Segundo esse economista também, disse que todo esse produto, o gás de cozinha, é cotado em dólar. Então, se sobe esse preço lá fora, o custo aumenta lá fora, esse custo é repassado para a gente aqui no Brasil também. Então, isso significa que 6%, né, de aumento para as distribuidoras. Lá na distribuidora ainda tem todo o custo de envasamento, né, de envase, ou seja, colocar esse gás dentro dos botijões e também tem o frete até as revendas, até as nossas cidades. Aí, juntando tudo isso, é que o aumento real vai ser contabilizado e repassado para nós consumidores, ou seja, pode ser maior até de 6%. Nós preparamos uma arte para mostrar que no ano passado foram muitos aumentos também no preço do gás de cozinha. Eu vou pedir para rodar essa arte aí para a gente mostrar que foram mais de 10 aumentos. Foram 10 aumentos, todos cerca de 5% cada aumento. Olha só nessa tabela aí, 10 aumentos, 5% cada aumento, o que dá aí mais ou menos o dobro do preço, ou seja, se a gente somar todos esses aumentos aí do ano passado, são mais de 50% de aumento. E aí, esse ano já começa com o primeiro aumento, né? E aí, gente, é o seguinte, aqui em Rio Verde, o preço do gás de cozinha, um botijão, está custando em média R$ 95,00 para ser entregue na casa da gente, né? Se aumentar só 6%, só que eu digo assim, né? Vai para mais de R$ 100,00 o preço do botijão de gás. Ou seja, dá quase 10% o valor do salário mínimo, não é, Tiago? Então, assim, 10% do salário mínimo você vai tirar somente para comprar um botijão de gás. Imagina as outras coisas, né? Aí a gente não aguenta, tá? Difícil demais.
Tiago? Exatamente o que você disse, aí a gente não aguenta. Você entendeu bem o que a Rúbia disse, né? 6% o repasse para a distribuidora. Para a gente pode ficar ainda mais caro, né? Um absurdo tudo isso realmente. Agora não poderia deixar de comentar essa imagem que vocês de casa estão vendo aí. Coloca lá na Rúbia direito para a gente ver toda ela, um monte de verde, a camisa verde, tá tudo muito bonito e continua chovendo em Rio Verde, né, Rúbia? Pois é, menina, aqui a chuva tá caindo desde cedo. Aliás, desde ontem, né? Aí teve uma pausa à tarde e agora de manhã voltou novamente. A gente está aqui na Praça do Bairro Popular, que fica na região central aqui de Rio Verde. A praça foi reformada recentemente, está bem bonita, tem muito verde aqui. E a chuvinha boa atrás de mim. Eu acho que essa chuva vai durar quase que o dia inteiro, viu, Tiago? Com certeza. Aí, daqui a pouquinho, a gente vê na previsão do tempo, então, como fica a situação aí para a região sudoeste. O Rubio aproveita e pede o seu cinegrafista para fazer uma foto aí com você, que está bem bonito. Obrigado, daqui a pouquinho você volta. Vamos para o intervalo? 12h03. A seguir, ladrões invadiram uma obra em Uruaçu e levaram algo bastante inusitado. Os detalhes a gente te mostra daqui a pouquinho. E ainda, os desafios em Porangatu para o prefeito que assumiu a cidade no dia 1º. É um minutinho só, fica com a gente.